Anunciamos o painel número 2, com o tema O Capitalismo e os Fatores de Produção. Convido os painelistas para que ocupem os seus lugares no palco. Senhor Marcelo Neri, diretor da Fundação Getúlio Vargas Social, FGV Social, que falará sobre o tema O Trabalho e a Distribuição de Renda. Senhor João Manuel Melo, diretor do DIORF do Banco Central, que falará sobre a democratização do acesso aos serviços financeiros. E o senhor Paulo Protásio, presidente do Conselho do CODEMEC, que falará sobre recursos naturais e a sustentabilidade do meio ambiente. Atuará como moderador o presidente da Sociedade Nacional da Agricultura, senhor Antônio Alvarenga. Este painel também tem a duração de 60 minutos, tempo muito bem controlado pelas nossas meninas, como senhoras e senhores já perceberam. Com a palavra, o senhor moderador, presidente da Sociedade Nacional da Agricultura, senhor Antônio Alvarenga. Bom dia a todos. Então, vamos rapidamente começar o painel, porque estamos com tempo limitado. Capitalismo e os fatores de produção. Então, eu passo a palavra para o nosso professor da Fundação Getúlio Vargas, diretor da FGV Social, Marcelo Neri, para falar sobre o trabalho e a distribuição de renda. Então, bom dia a todos, é um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Queria saudar todos os panelistas, Protásio, João Manuel, nosso moderador Alvarenga. Então, a missão que me foi incumbida é falar sobre trabalho e distribuição de renda. Eu pretendo falar sobre isso de uma maneira, quer dizer, falar de distribuição de renda no sentido mais geral da palavra, no sentido não só de desigualdade, mas também da média de renda, olhar não só a distribuição do bolo, mas o tamanho do bolo. Eu acho que é importante essa perspectiva, não só porque é daí que a gente extrai o nosso bem-estar social, vem dessas duas dimensões, como também abre-se um espaço para uma abordagem mais cooperativa entre os fatores de produção, sair um pouco do velho capital versus trabalho, buscar um processo cooperativo. Então, pretendo fazer isso olhando um pouco para alguns dados brasileiros e tentar fazer uma conexão com as discussões de política pública que a gente tem observado já e que vamos certamente adentrar no dia de hoje. Então, vou começar com um gráfico, quer dizer, eu achei muito interessante a colocação do Thomas, que eu agradeço muito pelo convite. Tem alguns clássicos recentes, alguns livros que podem ser talvez chamados de clássicos, algumas influências recentes sobre esse debate de capitalismo, globalização, etc. Então, na minha área de distribuição de renda, tem um livro importante, que é o livro do Branko Milanovic, o outro, sem dúvida, que até tem o nome de Capitalismo no nome, é o do Piketty. Então, fazer algumas referências a essas obras. Então, esse aqui é a evolução da distribuição de renda no mundo de 88 a 2011, é um marco interessante, segundo o livro do Milanovic. Então, basicamente, é o famoso gráfico do elefante, porque ele tem essa tromba aqui, né? Tem esse formato. Isso aqui, basicamente, é a distribuição de renda do mais pobre à esquerda, os mais ricos à direita, e quanto é que avançou a distribuição de renda por centésimos da distribuição. Então, esse é um período importante de transição pós-queda do Muro de Berlim, etc. É um período de extrema prosperidade mundial. É um período em que a pobreza no mundo coincide também, parte com o período das metas do milênio, caiu 70%. Então, eu acho que tem um certo paradoxo hoje em dia, quando se fala de uma economia mais globalizada, um pós-Muro de Berlim, etc. Se fala muito de desigualdade, mas a verdade é que a desigualdade mundial de renda ela caiu
justamente pelo efeito China, Índia, incorporação de pobres ao mercado. Isso foi de uma maneira avassaladora. Quando a gente fala muito de desigualdade, os problemas de desigualdade, a gente está falando de desigualdade dentro dos países, que, de fato, na maioria dos países, a desigualdade aumentou. Mas entre os países do mundo, o mundo se encontra bem menos pobre e desigual do que há 40, 30 anos atrás. Obviamente, aí nesse gráfico a gente tem 3 pontos chaves. Tem aqui o meio da distribuição, que se refere ao crescimento da nova classe média chinesa. As pessoas foram incorporadas ao mercado. A partir de agora, a China tem muda o impacto da China sobre a distribuição de renda, porque a China alcançou a média mundial. De agora para frente, qualquer progresso chinês aumentará a desigualdade. Não foi assim até então. Isso vai até 2011, eu vou depois... Esse ponto aqui é um outro ponto focal, é o da classe média tradicional europeia, americana, etc., que teve um desempenho menor. E depois aqui tem o topo da distribuição mundial de renda, que tem sido objeto de vários estudos, etc. Tem vamos dizer, uma plutocracia mundial que, por exemplo, incorpora tem um papel de destaque no livro do Piketty. Esse período é o período também aqui no Brasil, outra referência, período pós-Constituição, de 88. Esse aqui é o gráfico brasileiro. Depois eu vou tratar do topo da distribuição, que eu acho que merece um tratamento à parte. Então, o Brasil, nesse período, ele teve um crescimento de renda pós-Constituição mais forte na base da distribuição. Foi até 2011, até o começo dessa década. Talvez seja uma década perdida, de fato será, em termos de pobreza, em termos de vários indicadores, mas é um período que a renda cresce mais na base e menos no topo. Até 2011. E o que houve depois? Então, nesse período, só pegar 90 a 2015, trazendo um pouco mais para cá, a pobreza no Brasil caiu 73%, caiu 70% no mundo. Então, foi um período bom enquanto durou, né? Em termos de pobreza. E esse aqui, tentando atualizar um pouco, só olhando renda do trabalho, o que a gente tem até agora. Você tem as retas azuis, que é o crescimento da renda média, a parte vermelha, que é o aumento de equidade, ou redução de desigualdade. Então, esse período ele prosperou até começo de 2014, quando o bem-estar da sociedade brasileira aumentava cerca de 6% ao ano, era um crescimento robusto. Era 5% de média, mais 1 ponto de redução de desigualdade. Então, bem-estar, resultado desses 2 efeitos, crescia a 6%. Mas, rapidamente, a gente entrou num período de reversão desse quadro. O bem-estar crescia a 6%, começou a cair a 7%, num período de 1 ano, 1 ano e meio. Quer dizer, mais do que uma brutal recessão, é uma brutal reversão. É uma situação de mais 6 para menos 7. O problema não é o menos 7, é que você vinha mais 6, o que acentua o efeito dessa transição. Nós já viemos, aqui atualizando até o primeiro trimestre de 2019, nós estamos a 16 ou 17 meses de aumento de desigualdade de renda do trabalho consecutiva. Tá? Então, esse é um ponto a chamar a atenção. A desigualdade no Brasil ela caiu de 2001 até 2014, ano após ano, principalmente desigualdade de renda do trabalho, foi o carro-chefe desse processo, tal como medido por pesquisas domiciliares, e a gente tem observado um período em que, e nesse período inicial, a renda crescia mais forte nos pobres, e passamos a ter um período onde a renda começa a cair muito e cai mais fortemente para os mais pobres. Depois a gente tem um período, o ápice desse processo foi o segundo semestre de 2016, depois começa a normalizar. Há uma retomada do crescimento até maior aqui nas pesquisas domiciliares do que nas próprias contas nacionais, mas a desigualdade é alguma coisa que segue crescendo e eu acho que até ajuda a explicar por que está difícil a retomada do crescimento. O aumento da desigualdade ela joga um pouco areia nas engrenagens da economia, etc. Então, um pouco a junção dos 2 gráficos, a parte brasileira dos 2 gráficos, talvez sugira que o modelo brasileiro era um modelo que faltava sustentabilidade, como de fato os dados indicam. Mas talvez falte sustentabilidade num aspecto
em alguns aspectos, mas não em outros. Se a gente olhar um indicador estrutural, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que congrega expectativa de vida, educação, além de renda, o Brasil, de 91 até 2010, o IDH sai de 85% dos municípios com IDH muito baixo, basicamente é o nível africano de hoje, para 0,6, de 85 para 0,6 em 20 anos. Então, alguma coisa estrutural aconteceu no Brasil nesse período. Expectativa de vida, que era 3 anos, aumentamos 1 ano de expectativa de vida. A escolaridade no Brasil foi o principal, na verdade, propulsor desse processo. Então, não é que o Brasil não fez o dever de casa em termos de estatísticas sociais básicas. Isso, de fato, aconteceu. Na minha visão, o problema brasileiro é essa conexão, não é falta de investimento social básico, é falta de conexão com a economia. Se a gente pegar esse aumento de 3 anos de expectativa de vida, que é uma grande vitória da sociedade brasileira, acho que é talvez o principal indicador, a gente fez tudo isso sem uma reforma da Previdência. A gente não adaptou o sistema ao grande ganho que o sistema obteve. Então, o Brasil gasta hoje quase 14% do PIB em Previdência. Se eu pegar o Japão, que é a nação mais longeva do mundo, gasta 10%, e o Brasil, o Brasil tem 350% mais idosos do que, menos idosos do que o Japão. O Japão tem... Então, o Brasil tem um sistema que ele fez conquistas sociais importantes, mas não fez adaptação econômica. Se a gente olhar para um outro indicador, que é o indicador que tem sido muito falado aqui, produtividade, comparar com a Coreia, o Brasil é um país que ele vive de 2 formas. Olhando esse gráfico, ele junta produtividade do trabalho, no eixo vertical, e no horizontal, anos de estudo. Até 80, a escolaridade média de um brasileiro era menos de 3 anos de estudo. 3 anos de estudo. Olha o efeito do milagre aqui. O milagre conseguiu fazer uma coisa fantástica. Ele aumentou a produtividade sem deslocar 1 milímetro de educação. A gente andou na vertical. E depois do milagre, depois do salto de produtividade do milagre, que deve ser ressaltado, o Brasil andou na horizontal. A escolaridade aumentou sem que a produtividade aumentasse. Então, o Brasil ou andou na vertical, só a produtividade crescia sem escolaridade, ou andava na escolaridade sem aumento de produtividade. Ou seja, a gente, ao contrário da Coreia, que anda na diagonal aceleradamente, aumenta nas 2 dimensões. Então, quer dizer, basicamente, isso reforça um pouco esse diagnóstico. O que falta no Brasil é conexão com a economia. A gente gerou uma escolaridade que até aumentou a expectativa de vida, etc., mas não aumentou algo que é fundamental para dar sustentabilidade para o modelo, que é a própria que a produtividade. Então, é um modelo sem sustentabilidade econômica. Se a gente olhar, então, eu acho que é a reforma do ensino médio, que buscam conexões entre educação e economia, mercado de trabalho, são absolutamente importantes, é onde a gente pecou por uma educação pouco voltada para o mercado de trabalho. Aqui o meu tempo é curto. Tem-se uma referência importante no debate internacional, com impactos importantes no debate de distribuição de renda brasileiro, é o trabalho do Piketty, que lança a mão, do Tomás Piketty, dados de imposto de renda. E esses dados têm sido muito usados para questionar todos esses dados que eu tenho mostrado aqui. Será que a desigualdade no Brasil caiu, de fato? Basicamente, o que essa literatura faz é incorpora dados das pessoas mais ricas usando dados do imposto de renda. O que esses dados mostram é que a desigualdade ela caiu menos do que se pensava, quando você combina isso. Ela é mais alta, ela tem um índice de Gini 11% maior, só que os mesmos dados mostram um crescimento de renda muito mais alto do que a gente acreditava. A renda, de acordo com os dados combinados do imposto de renda, cresceu de 2007 a 2011, 10% ao ano em termos reais. Foi um novo milagre econômico, que eu, infelizmente, acho que não aconteceu. O ponto que eu quero chamar a atenção é que os dados, se você olhar só para a desigualdade, você tem uma ideia. Se você olhar para a média,
você parece que você viveu num outro país que não é o nosso país. Existem problemas de mensuração que eu quero chamar a atenção. Então, eu acho que no Brasil as indicações são que a renda cresceu mais entre os mais pobres durante um longo período de tempo, mostra que isso é possível ser feito. Agora, o que a gente pecou foi na conexão com a economia, essa visão dos fatores de produção que esse painel traz. Então, acho que eu acho que antes da gente pensar num capitalismo 4.0, talvez a gente tenha que se recordar que nosso capitalismo talvez seja 1.0, quer dizer, a gente tem uma transição longa para ser feita, quer dizer, a gente avançou em escolaridade, avançou em expectativa de vida, que são valores fundamentais, mas acabou se esquecendo de lições básicas de conexão com a economia. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Eu queria, antes de passar a palavra para o diretor do Banco Central, parabenizar o Tomás Tosta de Sá por esse belíssimo evento. O Tomás é um lutador persistente pelo Rio de Janeiro. Realizar esse evento no Rio de Janeiro, são poucos eventos ainda que são realizados no Rio de Janeiro, muitas coisas já mudaram para São Paulo, mas o Tomás está ali firme e forte, batalhando pelo Rio de Janeiro, junto aqui com a Fundação Getúlio Vargas. Parabéns, Tomás. E eu queria avisar o pessoal que está lá fora que está cheio de lugar vazio aqui dentro. Então, as pessoas que estão, às vezes, lá fora, vendo pelo telão, tem lugar vazio aqui e poderiam assistir mais próximo dos palestrantes. Então, eu passo a palavra agora ao Dr. João Manuel Melo, que é diretor do DIOF do Banco Central. O DIOF do Banco Central é a diretoria de organização do sistema financeiro. E ele vai falar sobre a democratização do acesso aos serviços financeiros. Bom dia. Queria agradecer à Fundação Getúlio Vargas e ao Codemec, ao Tomás, o convite gentil para participar desse painel. Esse é um painel instigante que se segue ao outro também bastante instigante. Marcelo, o tema do painel são os fatores de produção. Marcelo tratou de alguns aspectos do fator de produção, que é o trabalho. Eu vou tratar do outro fator de produção, que é a intermediação financeira, o capital. Antes disso, Marcelo trouxe uns dados que são muito importantes para a contextualização do desempenho econômico do Brasil nos últimos 30 anos. Eu queria começar fazendo alguns comentários importantes. Como o Marcelo mostrou, se nós pegássemos o começo dos anos 80, acho que é um marco, a renda per capita do brasileiro era mais ou menos 25% da renda per capita de um americano. Hoje, esse número é mais ou menos 20%. Isso significa que, ao contrário do que normalmente se esperaria, que houvesse convergência das rendas, houve uma pequena divergência. Acho que essa é o nosso desempenho aquém do esperado e do que nós podemos na média. Ele veio com distribuição de renda, mas o desempenho da renda per capita foi um aquém do que nós podemos fazer com absoluta certeza. É importante ter um diagnóstico claro da razão pela qual isso ocorreu. Vendo os gráficos do Marcelo, claramente não é pela acumulação de capital humano, ou não como ela normalmente é mensurada, que é o número de anos de escolaridade. De fato, a diferença de número de anos de escolaridade entre o brasileiro e o americano caiu. Ironicamente, tão pouco é pelo segundo fator de produção, que é o que eu vou tratar aqui, que é o capital, né, na intermediação financeira. O estoque de capital, a diferença de estoque de capital também caiu entre o Brasil e os Estados Unidos. Não que não haja diferença, há diferenças grandes, tanto no número de anos de escolaridade quanto no estoque de capital, mas essas duas diferenças diminuíram.
Então, se fosse por elas, deveria ter diminuído a diferença de renda per capita. E ela aumentou a diferença. A razão pela qual aumentou é a parte não explicada, a gente também chama de produtividade. É como você mistura as coisas. E como você mistura as coisas, está intimamente ligado, como sempre, a vários fatores. Um deles é a alocação de capital. Outro é a qualidade desse número de anos de escolaridade e aos incentivos que o mercado de trabalho, sinais e incentivos que o mercado de trabalho dá às pessoas que se educam. Ou seja, não é talvez a falta de investimento em educação, mas onde esse capital humano é usado. Mas eu estou aqui para falar do outro fator, que é o capital, a intermediação financeira, que é a alocação do capital. É como você pega a poupança, tanto doméstica quanto externa, mas pensar domesticamente, você aloca ela para investimentos produtivos e ou para suavização do consumo das famílias. E aqui é o papel crucial da intermediação financeira. Antes de entrar no que é a agenda para o futuro, acho que é importante contextualizar, e acho que Marcelo contextualizou um ganho enorme aqui no fator trabalho, que é a melhoria da distribuição de renda, pelo menos que houve até o começo dessa década, acho que ela é notável, deve ser notada. No que se refere à intermediação financeira, acho que é preciso contextualizar duas coisas. Se eu convido qualquer um a entrar no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, há dois objetivos. O Banco Central do Brasil em sua missão tem dois objetivos. Um é a manutenção do poder de compra da moeda, e o segundo objetivo, dentro dele há dois objetivos, vamos dizer subobjetivos. Um é a estabilidade do sistema financeiro nacional e o outro é a eficiência do sistema financeiro nacional. Com relação ao primeiro objetivo, acho que a história brasileira nos últimos 30 anos é uma história, desde 94 pelo menos, é uma história de grande sucesso. A história da estabilização monetária e a queda da instabilidade macroeconômica que permitiu muitos movimentos positivos. Com relação ao segundo objetivo, dentro do qual, repito, há dois objetivos, estabilidade do sistema financeiro e eficiência do sistema financeiro, é inegável que nós atingimos uma parte desse objetivo de maneira extremamente bem-sucedida. O sistema financeiro brasileiro é bastante estável. Tanto é que ele sobreviveu a uma recessão, a queda de renda per capita, com poucos precedentes na nossa história, na história ocidental, sem grandes abalos à estabilidade do sistema financeiro. É uma crise que não foi nem causada por uma crise bancária e nem teve consequência uma crise bancária. Acho que isso é preciso notar e é preciso lembrar que estabilidade do sistema financeiro e estabilidade do poder da moeda são valores sociais importantíssimos que nunca devem ser menosprezados, mesmo depois de vários anos que essas conquistas estão aparentemente solidificadas. Acho que talvez as gerações com mais experiência tenham vivido tanto a instabilidade macroeconômica quanto crises bancárias, saibam bastante bem, e é preciso que essas lições fiquem para as próximas. Dito isso, a gente tem que olhar para o futuro. E é muito bom que boa parte é público, então, os senhores presidente Roberto Campos Neto, eu e o diretor Bruno Serra fomos sabatinados pelo Senado Federal, pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, no dia 26 de fevereiro, e foi uma das primeiras sabatinas de presidentes ou diretores de Banco Central, nas quais o tema principal não foi a taxa básica de juros, tampouco inflação. O tema principal foi o spread bancário e o preço do crédito bancário, que relaciona-se a um dos dois subobjetivos. Estabilidade é o segundo, eficiência do sistema financeiro nacional. Os temas que recorrem no debate público, é bom que eles recorram, significa, na verdade, um sinal de avanço institucional, porque nós, de novo, não estamos mais discutindo tanto
a manutenção do poder de compra da moeda, a inflação está ancorada nas metas de inflação, que são historicamente baixas. Tampouco estamos discutindo estabilidade, e sim estamos discutindo a parte da eficiência. E é essa agenda, que é a agenda daqui para frente. Eu disse no meu pronunciamento na sabatina, em fevereiro, que a agenda de melhoria da alocação de capital, a melhoria da intermediação financeira, tem pelo menos 3 pilares. Tem um pilar de aumento de segurança, que é dar segurança às garantias, e aumento da transparência e da simetria de informação, tanto entre credores e tomadores, quanto entre credores. Eu vou explicar um pouco melhor, vou dar um pouco mais de detalhes sobre isso. 2, aumento de competição. Acho que há um diagnóstico que ele muitas vezes confunde concentração de ativos bancários com competição. O relevante é competição, e menos concentração só é relevante no seu potencial efeito sobre a falta de competição. É preciso ter esse diagnóstico claro, porque para atacar o problema correto, não atacar a febre, e sim atacar a causa da febre. E 3, a maior participação dos capitais privados na intermediação financeira. Isso quer dizer o aumento dos mercados de capital privados, aumento de mecanismos e entes não exatamente bancários, mas que fazem um papel parecido com os bancos para aumentar a competição. Esse terceiro componente, ele inevitavelmente passa por uma revisão da estratégia que foi seguida durante muitos anos e talvez tenha sido aumentado num período, não o último recente, mas o penúltimo recente, o aumento da estratégia do direcionamento de crédito subsidiado. A boa notícia é que essa agenda já começou. O pilar principal dessa agenda é a diminuição da taxa básica de juros e da curva longa de juros. A diminuição da curva longa de juros é um fato fabuloso, positivo para o país. Ele torna os mecanismos de compensação de subsídio de crédito menos necessários. Portanto, nós podemos passar boa parte da intermediação financeira para o setor privado sem maiores custos de curto prazo. Isso já começou no principal balizador do financiamento dos empréstimos do BNDES, com a taxa de longo prazo. Nós já vemos um movimento claríssimo do setor privado substituindo um pouco a diminuição do crédito direcionado. Ou seja, aquela aposta que, se nós tivéssemos uma curva de juros básica em níveis apropriados, nós podíamos começar a diminuir um pouco o crédito subsidiado e introduzir o crédito. E não só o crédito, mas a intermediação financeira, os mercados de capitais privados, que eles viriam e de fato estão vindo. Então essa é uma parte que já o barco um pouco já zarpou e já está navegando com certa tranquilidade. Agora, dentro da intermediação financeira privada mesmo, nós temos um serviço grande para fazer na melhoria do desempenho. Ele se dará, como eu disse, com melhoria das garantias que são depositadas para tomada de crédito, com maior disseminação de informação sobre devedores, sempre com segurança de informação e segurança de privacidade de dados, e acesso equânime à informação por vários potenciais ofertantes de crédito, para que aumente a competição. O secretário especial de produtividade, Carlos Acosta, citou aqui o cadastro positivo. Ele atinge, na verdade, aos 2 objetivos. O objetivo de aumentar a informação que os credores têm sobre os devedores, inclusive, nesse caso, a informação positiva, quando eles
tiveram bom desempenho de repagamento. Isso diminui o risco e diminui as taxas de juros. E o cadastro positivo também dá acesso igual à informação, ou muito mais simétrico à informação, às fintechs, por exemplo, que agora poderão, porque elas sabem melhor, ou quase tão bem quanto os bancos que já atuam, o desempenho de crédito dos tomadores, elas terão mais capacidade de subscrever crédito. Toda a agenda de melhoria da qualidade das garantias é uma agenda difícil, é uma agenda a respeito do encanamento do sistema financeiro nacional. Ela é técnica, ela aparentemente passa desapercebida, mas seus efeitos são tremendos. Não tem país que tenha um sistema financeiro bem-sucedido nos quais as garantias não têm segurança. E o Brasil já começou nesse caminho. Uma coisa que é importante dizer, que ela é de vários governos, vou citar duas aqui. Sempre que nós demos segurança às garantias, as taxas de juros caíram e caíram muito. Foi assim com a consignação em folha de pagamento para os empréstimos pessoais. Foi assim com a alienação fiduciária para os financiamentos de automóvel e financiamentos imobiliários. Será assim com a duplicata eletrônica para o desconto de recebíveis de duplicatas mercantis. Está sendo assim já com o registro de garantias de recebíveis de cartão de crédito para o capital de giro de pequenas empresas e para o varejo. Não tem segredo, dá segurança nas garantias, a taxa de juros cai rapidamente e cai muito. 2, a agenda de competitividade. Cadastro positivo é uma, mas o Banco Central anunciou o que é a parte crucial da agenda de competitividade, que é o chamado Open Banking. O Open Banking, basicamente, é a ideia de que qualquer um poderá, com o consentimento do indivíduo, fornecer os serviços bancários acessando a sua plataforma bancária atual. Então, na verdade, toda a informação hoje que pode estar represada nos bancos, por exemplo, ou bancos ou entidades financeiras que servem aos clientes, ela será democratizada e aberta para os seus competidores e, principalmente, para os entrantes, as fintechs, que são a grande aposta concorrencial aqui. O Banco Central também já formulou e já está em prática uma caixa regulatória mais leve e mais barata para diminuir a entrada de autorização para as fintechs, especial para as fintechs. Não é leniência prudencial, não. É o princípio de que simetria, muitas vezes, envolve tratar diferentemente os diferentes. Se você impõe mais risco sistêmico, seu tratamento regulatório é mais pesado. Se você impõe menos risco sistêmico, seu tratamento regulatório pode ser mais leve e, com isso, diminuir os custos de entrada e aumentar a competição. Essa caixa regulatória, uma delas, por exemplo, a Sociedade de Crédito Direto, já é um sucesso. Os entrantes estão acessando e virá daí a solução para quaisquer problemas competitivos que possa haver na indústria da intermediação financeira brasileira. Outro lado importante são as plataformas de distribuição de produtos de investimento, que impõem um desafio concorrencial importantíssimo aos atuais incumbentes, porque parte de quaisquer problemas competitivos que há está também, por exemplo, no fato de que você tem acesso ao tal do funding, a poupança, né? As plataformas de investimento, elas deixam esse acesso mais democrático, aumentam o acesso da população a produtos de investimento mais rentáveis e permitem entrada. A agenda do Banco Central é sempre com segurança, sempre mantendo e tendo em mente um dos pontos do segundo objetivo das missões, da missão do Banco Central do Brasil, que é manter a estabilidade do sistema financeiro nacional, permitir a entrada e permitir o aumento de concorrência. Só para finalizar, esse aumento nós vemos materializado cabalmente no que a gente convencionou chamar da guerra das maquininhas hoje, que é
foi produzida pela desverticalização entre bancos e credenciadoras de cartão de crédito. A penetração de cartão de crédito aumentou brutalmente, com o preço se reduzindo e as taxas de descontos reduzindo e melhorando o acesso a crédito num segmento importante, inclusive um gerador de muito emprego, que é o segmento das pequenas empresas, especialmente do varejo. Então, a agenda muito em linha com o que descreveu o secretário especial Carlos da Costa, aumento de competição, dá segurança, as garantias para dar segurança ao ambiente de negócio e, com isso, fazer com que a alocação de capital melhore e aumente o acesso a preços mais razoáveis ao crédito à intermediação financeira de modo geral. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João Melo, diretor do Banco Central. Depois, no próximo painel, vocês vão ter oportunidade de assistir o Tito Rio falar sobre um outro instrumento, que é a empresa simples de crédito, que não está regulado no Banco Central, mas é também um fator de mais uma possibilidade de crédito. Agora, nós vamos passar a palavra para o doutor Paulo Protásio. O doutor Paulo Protásio, ele é muita coisa. Ele é presidente de várias instituições. Aí eu vou resumir assim. O Paulo Protásio, o showman. O Brasil, ele tem um mote que ele fala: o Brasil está em nossas mãos. Fala aí, Paulo Protásio. Está em nossas mãos mesmo? Eu acho que sim. A demonstração está sendo feita aqui pelo nosso engenheiro Tomás. O ano passado, nós tivemos aqui a mesma reunião, uma parte central, é a única que estava marcada, reservado. Então, só tinha direita e esquerda. E era pré-eleição, ou seja, a discussão da direita e esquerda imperava. E eu usei muito esse processo porque ela me impressionou, que realmente o vazio do centro ele é muito desafiante. E o Brasil precisa entrar nessa. E eu quero dizer, Tomás, que você está tendo sucesso. Graças ao Codemec te apoiando. Na verdade, ao seu lado estava sentado o Molina. E o Molina, no ano passado, estava em palco. E aqui ele estava providenciando para a gente o choque da Previdência, mostrando que o Brasil estava ficando velho e que, de repente, todos nós estaríamos numa enorme casa de baralho sem poder tirar as cartas. Se resolveu. Então, a expectativa é de que a gente continue a fazer isso. Eu confesso a vocês que o Mourão encheu as minhas medidas, ou seja, eu fiquei muito, muito tranquilo, muito satisfeito em ver o vice-presidente levantarem num improviso seu, de uma forma ordenada, organizada, absolutamente profunda no sentido daquilo que era a mensagem que ele estava dando, ele dizer que, na verdade, nós vamos caminhar para o centro. Nós vamos caminhar para a realização de alguma coisa que a combinação desses valores possam nos levar. Então, eu queria contribuir, porque, na verdade, eu estou querendo agradecer ao Bernardo Silva pelo fato dele não poder vir de São Paulo e me dar a chance de eu estar aqui no palco. Principalmente porque eu acho que esse segundo fórum, Thomas, ele marca uma posição que deveria ser de continuidade. Essa ideia sua de colocar na internet uma plataforma para dar continuidade à discussão de hoje, eu acho fundamental. Porque a gente precisa enriquecer esse trabalho da ação da incorporação dos valores, que foi falado pelo Mourão, novos. E tudo que aqui foi dito antes foi nesse sentido. Ou seja, na verdade, desenvolvimento não pode deixar de ser sustentável. Ele também não tem muito que fazer na sua forma de ser interpretado. Hoje, mais do que nunca, e ficou claro também na primeira parte do nosso quadro, de que essa determinação da mudança tecnológica é absolutamente coerente. Ela é desafiante ao ponto da velocidade. Se ela não tivesse a velocidade que está tendo, ela jamais poderia ser, digamos assim, imaginável de difícil, principalmente pela articulação do que seria o legal e o ilegal. O Carlos
aqui na sua apresentação, falou do link, no sentido de ele não poder fazer uma empresa por conta de um impedimento de uma interpretação de uma burocracia. Então, essa operação, eu acho que a gente poderia talvez colocar aqui, em termos de sustentabilidade, a inversão da pirâmide. Ou seja, não há mais solução em Brasília. Há uma solução, sim, na base. E essa eu acho que é a municipal, Márcio. Ou seja, a cidade hoje é que está em jogo no processo do novo papel brasileiro. É dentro dessa competência que a gente vai fazer a mudança, não só da instrumentação nova, de novas ações financeiras, uma interpretação nova, para mim, espetacular, que é o fintech. Ou seja, tudo isso está nascendo de uma forma como se fosse um campo já plantado, semeado, e que poderá vir a ser colhido em muito pouco tempo. Então, essa expectativa dessa inversão, eu acho que deveria estar em cima da nova visão, que é a metrópole. A área metropolitana no Brasil, ela foi já definida, e, em especial, o Rio de Janeiro tem um enorme potencial para ser o caso exemplo desse processo. Ou seja, a Lei Complementar 184, que foi aprovada no dia 28 de dezembro do ano passado, na nossa Alerj, ela cria a entidade e a autoridade metropolitana. Ela cria, inclusive, uma saída para aquele quadro confuso hoje, instável, que o próprio Estado se colocou, em que ele não pode ter a garantia que seus fundos não serão atingidos. Ou seja, o sequestro de recursos pode ocorrer. No caso da área metropolitana, não. Até um fundo recém-criado, que está em forma de sua construção, poderá vir amanhã ser instrumental para essas novas formas de relacionamento da construção do mercado financeiro. Então, acho que, se a nossa visão pudesse ser caminhada por aí, eu faria disso o caso exemplo, que o próprio trabalho que foi feito no Rio de Janeiro para criar essa área metropolitana fosse o case. A nova visão, como construída pelo Banco Mundial, ela está em cima de 4 pilares. O primeiro pilar, na realidade, é o pilar econômico. Esse pilar, ele transita de uma forma clara, que nesses últimos anos ocorreu, entre que você sai do plano rural para o plano urbano, onde a cidade realmente concentra todas as partes principais da relação da melhor vida para a sua cidadania. É onde reside grande parte dos seus desafios. Então, acho que esse primeiro ponto em relação à parte econômica pode ser complementar bastante forte também com o pilar 2 que o próprio banco indica, que é o social. Ou seja, a inclusão numa cidade, ela se faz de todas as formas, mas principalmente quando você tem a relação trabalho-residência. Quanto mais próxima essa relação for, maior é o ganho da ação da própria produtividade, da própria vida dentária da sua cidade. E eu acho que nós estamos dentro desse desafio, tendo que recriar aquilo que seria, na realidade, o desafio ambiental. O desafio urbano hoje nos obriga a olhar isso com uma enorme importância. E o mais incrível é que, dentro do plano da área metropolitana do Rio de Janeiro, a gente tem tradicionais problemas, quase que desafios que não foram vencidos, a começar pelo próprio problema da Baía de Guanabara. Aqui se falou também do mecanismo de transporte, uma ação, de certa forma, usando a água, ou seja, aquilo que seria de acesso mais razoável, mais rápido, mais econômico e de maior quantidade de deslocamentos. E aqui no Rio de Janeiro não se usa isso, mas está se preparando para tanto. Ou seja, hoje, o programa de estratégia urbano aprovado pela essa mesma lei proporciona a 22 municípios do Rio de Janeiro uma nova perspectiva e uma nova vida. O terceiro pilar
que eu acho que é importante nós termos como referência, na realidade, é o crescimento do urbano sustentável. Ou seja, não é mais tolerável uma cidade perder aquilo que ele tem como de alguma forma como ganho para ser alguma coisa que seja em prejuízo à sua atividade. E saneamento faz parte. A operação de saneamento é absolutamente importante. O próprio quadro que aqui está, e foi como foi comentado pelo próprio Carlos Costa, quando ele fez aqui a referência, o desafio do saneamento não é mais só de uma cidade, é de todo o país. E o governo federal está se preparando para tanto. O que nós precisamos é nos preparar para que essa política nova que venha seja totalmente aproveitada. E quanto mais rápido isso for feito, maior será o efeito. Também em relação à própria cidadania. O quarto pilar, que eu acho que é fundamental também e de enorme importância, que é a governança. Eu acho que aí reside o nosso maior desafio. Ou seja, quanto tempo a gente vai precisar para fazer chegar o novo ciclo que o Márcio Forte se apresentou? Quanto tempo a gente vai precisar para fazer com que a produtividade ou o interesse de uma ação de um Brasil 4.0 seja abraçado? Quanto tempo a gente vai levar como indicador que aqui foi falado e que nos coloca numa ação regressiva? Ou seja, em vez de nós subirmos na tabela, a gente desce. Então, essa forma de encarar é que eu acho que vai ser o trabalho que se segue a esse seminário. E a mobilidade do procedimento vai estar na cidadania. O seu resultado vai estar na cidadania. Daí, Antônio, o Brasil está nas nossas mãos. Muito obrigado.